Bom, aqui nesse trabalho eu vou falar um pouco sobre lentes esféricas. Então aqui nessa primeira parte eu coloquei algumas características. Então elas são meio transparentes, possuem duas faces esféricas ou uma face esférica e outra plana, e podem apresentar dois comportamentos ópticos, que são convergente e divergente. Ao longo do trabalho eu vou explicando mais, eu vou ampliando mais o assunto e falando um pouco mais sobre as lentes esféricas e as suas características. Bom, então vamos fazer aqui a primeira representação da lente convergente. Eu estou traçando uma reta aqui. Essas bolinhas vermelhas, esses pontos vermelhos, vão representar o meu foco. Bom, eu não tenho muita experiência aqui com esse programa, então por isso vai demorar um pouco para eu colocar esses símbolos. Aqui eu vou colocar uma representação de uma lente convergente para mostrar para vocês como que os feixes de luz se comportam diante desse tipo de lente. Bom, fazer alguns ajustes aqui e vou representar o primeiro feixe de luz, o primeiro comportamento do feixe de luz. Então, ó, conforme eu vou desenhando, vocês podem observar que esse primeiro feixe aqui, ele incide, né, de forma paralela ao eixo principal, que são esses pontilhados pretos, e depois ele passa pelo foco da lente, que é esse ponto vermelho. Bom, só para facilitar, eu vou colocar agora a letra F aqui, para facilitar um pouco mais a compreensão, né, dessas demonstrações. Aí, pronto. Vamos agora para o segundo tipo de feixe de luz, que ele atravessa a lente praticamente sem sofrer alteração, porque ele passa ali pelo centro da lente convergente. O terceiro feixe, ele é muito parecido com o primeiro, porque ele passa aqui pelo foco e depois ele age de forma paralela ao eixo principal, assim como o primeiro. Bom, como é muito difícil desenhar uma lente divergente, eu peguei essa imagem da internet e vou posicionar aqui para que vocês possam visualizar os feixes de luz nesse tipo de lente. Então aqui eu estou traçando o eixo principal, né, que é essa linha horizontal. E agora eu vou começar a colocar o foco, que é essa bolinha vermelha, o símbolo vermelho que eu coloquei em cima também. E vou arrastar a letra F ali para representar o foco aqui no meu segundo exemplo, para facilitar um pouco mais. Então vamos para os feixes de luz. Esse primeiro que eu estou desenhando aqui, por incidir diretamente no centro de curvatura, ele tem esse comportamento retilíneo. O próximo feixe, ele age de maneira paralela e quando ele passa aqui pela lente divergente, ele sobe, porque esse é o tipo de comportamento dos feixes de luz na lente divergente. Os raios eles vão divergir em relação ao eixo principal. Aqui, esse terceiro também ele vai ter o mesmo comportamento, ele também vai divergir. Deixa eu desenhar aqui. Isso, ele também vai divergir aqui, como está aqui na imagem. É importante observar também que após passar pela lente divergente, esses feixes de luz eles se afastam do eixo principal. Então ali esse pontilhado preto que eu estou colocando demonstra esse afastamento, então essa refração que a luz sofre, então ela muda de direção. Então vocês podem observar que esse N aqui é o índice de refração. Quando o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, as bordas finas têm comportamento convergente, as bordas grossas têm comportamento divergente. Quando o índice de refração da lente é menor que o do meio, as bordas finas são divergentes e as bordas grossas são convergentes. Vocês podem observar aí os primeiros aí, eles são as lentes de bordas finas, que eu estou passando o mouse, e os de baixo são as lentes de bordas espessas, de bordas mais grossas. Então, quando o índice de refração do material de que é feita a lente é maior do que o índice de refração do meio que a envolve, que é o caso usual em que o meio envolvente é o ar, nós temos as lentes de bordas finas como convergentes, que eu vou escrever agora aqui para vocês. Deixa eu ajustar essa seta aqui. Pronto. Então, nós temos as
lentes de bordas finas como convergentes e as lentes de bordas espessas como divergentes, somente nesse tipo de caso aqui, tá? Porque se o material da lente tem índice de refração menor do que o meio que a envolve, ocorre o inverso. Então, as lentes de bordas finas são divergentes e as de bordas espessas são convergentes. Então, é só nesse caso, você tem que analisar muito bem os dois casos para poder diferenciar um caso do outro. Mas vamos supor aqui que o material da lente ele não tem um índice de refração menor do que o meio que o envolve. Então, as lentes aí dessa parte de baixo dessa segunda linha serão consideradas como lentes divergentes. Bom, então esse foi o meu trabalho, essa é a minha primeira videoaula com o tema sobre lentes. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!